E vamos agora passar ao último painel do nosso primeiro dia do Congresso, do 11º Congresso de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. E painel esse intitulado O Direito Administrativo e Sua Interdisciplinaridade. Ordem mesmo, vai, né? Tá, então vamos fazer assim. Tá, a nossa primeira expositora do painel é a nossa colega aqui, Nathalie Giordano, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, procuradora assistente do nosso Centro de Estudos Jurídicos, né, ao qual o nosso IDAERJ está agora também vinculado. O tema da sua exposição é 30 anos da Constituição Ambiental. Não lhes tomarei mais tempo nenhum, passo diretamente a palavra aqui à nossa primeira palestrante. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Nathalie Giordano. Obrigada, Felipe, pela apresentação, pela presidência. É um prazer participar de uma mesa, acho que é a primeira que eu participo com o Rodrigo e com o Felipe, com certeza, e com a Patrícia. Obrigada a todos pela presença. É uma alegria muito grande participar desse congresso. Primeiro porque o IDAERJ foi incorporado ao SEJUR e foi incorporado ao meu dia a dia, enfim, lá no Centro de Jurídico. É uma alegria muito grande participar do congresso. Assim, agradeço imensamente o convite do Zé Carlos, que organizou esse congresso inteiro, e convido todas as pessoas, enfim, com muito carinho. E realmente é uma alegria muito grande participar e estar aqui hoje. Uma outra pequena, vou me permitir uma outra pequena observação, é que há muitos anos atrás, eu não vou falar quantos, eu também já estou mais para lá do que balzaquiana, que nem a Constituição, o Rodrigo Mascarenhas, que está aqui, me convidou para participar, para integrar a assessoria jurídica da Secretaria Estadual do Ambiente. Aí, na época, a minha experiência com o meio ambiente não era lá muito extensa, e eu fui com bastante medo, enfim, até falei para ele na época, falei, meu Deus, como é que vai ser? E foi aí que começou mesmo a minha vida com o direito ambiental. Então, foi graças a esse convite do Rodrigo, que na época era subprocurador-geral, que eu comecei a estudar o direito ambiental, enfim, fui fazer pós, mestrado, depois fui para o INEA. Então, realmente, foi graças a essas coisas que acontecem na vida da gente que vão levando a gente para um caminho, e é um caminho que me deixa muito feliz, enfim, que me dá muita alegria, muito prazer. Esse tema que eu sugeri, que foi aceito pelo Zé Carlos, e, enfim, que eu agradeço, foram os 30 anos da Constituição Ambiental. Nós vivemos hoje, no mundo e no Brasil, um momento muito complicado, como a gente pode observar, né, assim, na política ambiental, no direito ambiental. E, certamente, o principal problema que a gente enfrenta no ambiente, nessas duas, tanto no mundo quanto no Brasil, é o problema das mudanças climáticas. Vocês certamente já ouviram falar sobre isso, enfim. Mas a emissão de gases de efeito estufa é um problema muito grave. O IPCC já tem inúmeros estudos, enfim, isso já é um consenso científico. É claro que sempre existem alguns cientistas que querem negar, mas é altamente consensual que isso é um problema muito grave. E a gente tem um grande número de pesquisas também que demonstram que as consequências dessas mudanças climáticas são bem mais graves do que a gente imaginava até agora. Então, não só isso é um problema muito grave, como é ainda pior do que se imaginava há 10 anos atrás, enfim. E a nossa participação do Brasil, digo agora, nesse cenário não é muito bonita, não. Assim, a gente não está bem na fita, como dizem por aí. Só em 2016, a gente teve um aumento de 9% de emissões de gases de efeito estufa. Basicamente, hoje no Brasil, a gente está em 7º lugar mundial no ranking de países que mais emitem gases de efeito estufa. Basicamente, a gente emite mais do que toda a Europa, só no Brasil. Quem emite, né, assim, quais são os setores que são responsáveis por essas emissões? 74% das nossas emissões são de agricultura, e o segundo maior emissor
é o desmatamento. Então, a gente tem esses principais problemas, setores que são responsáveis por esse nosso quadro atual. Então, a gente está vivendo, no Brasil, um momento de retrocesso, né, na política nacional de mudanças climáticas. A gente tem lei federal, enfim, lei estadual, decretos, mas a gente está vivendo esse momento de retrocesso. E é nesse momento, e numa crise, enfim, econômica, que naturalmente influencia nesses resultados negativos. E nesse cenário a gente tem ouvido falar de, por exemplo, denúncia ao Acordo de Paris, que foi celebrado em 2015, não só pelo Trump, enfim, mas então é com muita preocupação que a gente vê esse cenário mundial e aqui no Brasil. A gente também tem visto bastante ataques ao licenciamento ambiental. A gente está vivendo um momento de discussão de um projeto de revisão do licenciamento e a gente teve um histórico grande de falta de investimento nos órgãos ambientais, desestruturação, enfim, desses órgãos, e a resposta, naturalmente, uma morosidade em licenciamentos, algumas vezes complexos, outros nem tanto, enfim. Mas a solução que é pregada é sempre a solução da simplificação de procedimentos, e que, claro, que em muitos casos pode acontecer, mas em muitas situações pode gerar um risco para o meio ambiente. Enfim, é uma discussão importante que a gente precisa travar. Enfim, me preocupa um pouco essa visão do ambiente já antiga, enfim, mas que tem sofrido um reforço de que a tutela ambiental é um entrave para o progresso econômico, que a gente já um discurso que a gente já conhece. Uma resposta para essa visão é a busca da sustentabilidade, enfim, né? O desenvolvimento sustentável, uma sustentabilidade não só ecológica, mas também social, econômica, enfim, políticas duráveis que considerem o futuro. E a gente sabe que tem vários instrumentos, enfim, a economia ambiental tem várias respostas para tentar consertar essas questões. Além do mais, a gente sabe que a poluição, o desmatamento, enfim, gera problemas ambientais que também atingem os sistemas, a economia, a agricultura, escassez de recursos hídricos, mudanças no clima, no sistema de clima. Então, na verdade, isso gera só injustiça social, injustiça ambiental. É um ciclo vicioso, negativo. E no Brasil, nesse momento, eu vejo na Constituição Ambiental nosso arrimo para nos defender, nos proteger desses ataques, enfim, e também para tentar proporcionar uma base para a gente poder avançar na luta por esses avanços que a gente precisa para o ambiente. Mas só antes de falar sobre isso, eu queria rebobinar um pouco para falar sobre o nascimento do direito ecológico no Brasil. Quando eu falo direito ecológico, eu falo em homenagem ao querido professor Diogo de Figueiredo. Eu não sei se vocês sabem, muita gente não sabe disso, mas ele foi o primeiro autor brasileiro que escreveu um livro sobre direito ecológico, isso em 1975, e um livro visionário, muito bom e, sinceramente, muito atual. Se vocês abrirem ele hoje, vai parecer que ele foi escrito essa semana. Enfim, é um livro muito bom. O nome do livro é Introdução ao Direito Ecológico e ao Direito Urbanístico, de 1975. Tem 2 edições. E esse livro ele escreveu... É um livro realmente inédito na época, enfim, discutindo um tema que à época não era tão conhecido no Brasil, mas já era muito discutido internacionalmente. Em 1975 já tinha acontecido a Conferência de Estocolmo, de 72, já tinha sido publicado um relatório dos limites do crescimento, o Clube de Roma. A gente já tinha uma série de eventos internacionais relacionados ao ambiente. E isso fez com que o professor Diogo refletisse sobre esse tema. A Cléia chegou ali. E publicasse esse livro. Na época, ele tinha um diálogo muito grande com outro procurador do Estado. Obrigada. Você pode abrir para mim, por favor? Que era o Sérgio Ferraz. E eles juntos, num diálogo doutrinário, digamos assim,
se citavam muito e discutiam esse tema, certamente, eu não conheço, mas nesse livro da Introdução ao Direito Ecológico, obrigada. O professor Diogo, ele trata sobre esse ramo, então, até então inexistente no Brasil, que não tinha princípios autônomos, que não tinha nenhuma referência constitucional, enfim, era realmente, na verdade, esse livro dele é um apelo, né, assim, que as pessoas estudassem o direito que ele chamou de ecológico na época, que se envolvessem com a matéria, que a academia pesquisasse o tema, enfim. É um livro que eu realmente recomendo para aqueles que gostam do direito ambiental, é imperdível. E ele lá trouxe um conceito para o direito ecológico, e é muito interessante como a experiência dele como procurador do Estado, enfim, e o seu interesse pelo direito administrativo, por causa dessa experiência, ele demonstra no livro, ele aponta caminhos, enfim, fala sobre o poder de polícia, sobre a consecução de políticas públicas voltadas para a área ambiental, então, realmente, é bem interessante. Ele também prevê a interdisciplinariedade do direito ambiental, do direito ecológico, né? E o que eu acho bem interessante também é que o livro tem duas partes, né? A primeira parte é sobre o direito ecológico, a segunda parte é sobre o direito urbanístico, que na época já era mais avançado, por causa dos municípios, enfim. Mas nessa primeira parte ele tem um último capítulozinho que ele trata sobre as perspectivas do direito ecológico. E eu acho bem interessante, porque nessas perspectivas ele fala, enfim, várias propostas, e a maioria delas ele empresta do Sérgio Ferraz, que apresentou um artigo num congresso de procuradores do Estado, no Espírito Santo, em 1900, até anotei para saber, 1972, e que traz várias propostas, como a previsão de normas constitucionais, a criação de um órgão ambiental nacional, que na época não existia, enfim, atos de consentimento administrativo para permitir atividades poluidoras. Então, era realmente, que tivessem um potencial poluidor, realmente é um livro bem interessante. Essa atuação de ambos os procuradores do Estado, com certeza, contribuiu para o pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro, na época, com a criação do licenciamento em 1977, bem antes da União, com o nosso sistema de licenciamento de atividades poluidoras aqui da FEMA. Então, realmente, eu acho que é uma obra que precisa ser lembrada, enfim, saudada, e eu cito ela aqui em homenagem ao nosso professor Diogo. Esses trabalhos acadêmicos, no final da década de 70, e também esse movimento internacional gerou um movimento ecológico que nasceu e se fortaleceu no Brasil lá na década de 80. E aí a gente conhece a criação do Partido Verde, enfim, ONGs que surgiram e que contribuíram para que, durante a Assembleia Nacional Constituinte, fossem eleitos vários deputados relacionados à temática ecológica. O ambiente foi tema, na época, de uma de 24 subcomissões que foram criadas para a Assembleia Constituinte, junto com saúde e seguridade, que eram temas que não eram muito afins, enfim, mas foram criados nessa comissão. E se vocês olharem lá no Senado, no site do Senado, os anais da Constituinte, a gente tem todas as discussões que levaram à disposição, digamos assim, né, da nossa Constituição. E é bem interessante. E é interessante também que o deputado Ulisses Guimarães, na época da promulgação da Constituição, expressamente fala que a ONU, à época, havia reconhecido que a nossa Constituição era, nas palavras dele, a carta no mundo que dedicou mais espaço ao ambiente e que seria promulgada em seguida. E, de fato, a nossa Constituição promoveu o que a gente fala, que Vasco Pereira da Silva chama de o esverdeamento do direito constitucional, né? Assim, vários artigos dedicados ao meio ambiente, não apenas no 225, os incisos, os parágrafos, mas também outros artigos da Constituição. E é admirável, enfim, essas disposições e o mérito do texto constitucional. Como, por exemplo, a previsão de um direito fundamental ao ambiente, que no Brasil é um tema mais pacífico, mas em outros países é controvertido, como em Portugal e em outros países da Europa. Essa questão de não ser apenas um direito, mas também um direito-dever, não só do poder público, mas da coletividade. A previsão da intergeneracionalidade, enfim, a tutela dos interesses
também para as futuras gerações, né? Uma visão que veio lá, enfim, de John Rawls e do Han Jonas, filósofo, e a sua responsabilidade para o futuro. Então, são méritos muito grandes da Constituição lá, já em 1988. E essas previsões são parte do que a gente chama de uma Constituição ambiental, enfim, e que promoveram essa verdadeira revolução, né, no tratamento do tema no Brasil. A gente sabe também que as previsões normativas não bastam, enfim, por melhores que elas sejam, a gente teve muitas falhas ao longo desse período, né, dessas décadas, que a gente pode observar hoje em dia. E eu não falo isso com uma visão, assim, eu tento ter uma visão positiva, enfim, trazer também pontos positivos, mas é um fato que a gente precisa investir na administração ambiental, fortalecer o licenciamento como instrumento de tutela do ambiente, melhorar a efetividade na responsabilização administrativa ambiental, né, na reparação de danos. Na União, por exemplo, menos de 5% das multas ambientais são pagas. A gente sabe a tragédia de Mariana, que já tem 3 anos, e o número de multas pagas, a reparação de danos é ínfima, né, assim. Não sei exatamente o percentual, mas acho que é menos de 2%, enfim. Então, isso não funcionou, né? Assim, a gente precisa pensar por quê. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um instrumento muito interessante, que é a conversão de multas ambientais, que está lá na Lei 3467, que o Rodrigo conhece bem, né? O artigo 101 lá da Lei 3467, que pode ajudar nisso, né? Assim, para tentar combater esse problema. Não é só a gestão executiva, enfim, o próprio legislativo que tem problemas, a gente também vê uma judicialização excessiva do ambiente, né? Não tem um licenciamento grande, que a gente não tem uma ação judicial, e acabe tendo uma nova fase, enfim, do procedimento de licenciamento judicialmente, o que não é saudável, e a gente sabe que gera insegurança jurídica, atraso, enfim, problemas das mais diversas ordens. Isso sem falar na pressão que o próprio texto constitucional tem sofrido, né, assim, para mudanças, por exemplo, como aconteceu com a questão dos maus-tratos de animais. Vocês devem ter acompanhado o julgamento da vaquejada pelo Supremo, na ADI número 4893, que julgou uma lei cearense, né, que tinha regulamentado a vaquejada, e depois desse julgamento a gente teve uma emenda corretiva, né, da jurisprudência do Supremo. Então, assim, além de tudo, nosso texto sofre ainda pressão, enfim, que a gente precisamos estar atentos para essas pressões. Enfim, realmente tem muito trabalho que precisa ser feito ainda, né? Assim, os progressos estão aí. A gente teve, por exemplo, essa semana foi divulgada uma pesquisa tratando sobre energia eólica, e 14% da energia produzida no Brasil já é energia eólica. Sendo que no estado do Ceará, 70% da energia do estado é eólica. Então, assim, a gente já está caminhando para energias renováveis. Enfim, a gente tem resultados positivos, a criação de unidades de conservação, o ICMS ecológico, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem muitos pontos positivos e muita coisa para ser feita ainda, mas certamente a gente vai precisar do respeito à Constituição Ambiental, enfim, e da tutela dos direitos e garantias fundamentais para chegar lá no nosso objetivo. Então, eu faço esse retrospecto aqui, lembrando do professor Diogo, para que a gente não esqueça, e também da Constituinte, né, para a gente não esqueça dessas dificuldades e as conquistas que a gente já teve, e para vencer esses desafios para um futuro melhor. E eu lembro a figura dele, enfim, que plantou lá tantas décadas atrás essa semente do direito ecológico e que trouxe, enfim, frutificou na nossa Constituição balzaquiana, né, como diz Fernando. Então, muito obrigada pela atenção e um ótimo congresso para todos. Enquanto eu passo aqui o certificado de participação, aqui a Nathalie, a quem eu agradeço pela exposição. Ficou claro que o convite que o Rodrigo te fez não foi apenas uma questão de generosidade, enfim, convidou porque sabia o que estava fazendo. Eu já tenho antiguidade suficiente na casa para dizer que a Nathalie é um dos nossos talentos aqui, mas não vou tomar o tempo dos senhores e passo agora a palavra à professora Patrícia Regina Pinheiro Sampaio,
que é professora de Direito Administrativo da FGV, aqui do Rio de Janeiro, doutora pela USP. O tema da sua exposição é 30 anos da Constituição Econômica e a Administração Pública. Mas antes de passar o microfone, eu quero só avisar a todos os presentes que nós temos ainda ao final desse painel, temos ainda 2 eventos importantes. Nós vamos ter aqui sorteio de 2 kits aqui com revista da Procuradoria, um livro de Direito Público Estadual, e ao final a gente já convida, desde logo, todos a permanecerem para o lançamento do livro do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Direito Administrativo do Século XXI. É uma obra inédita, portanto, vale a pena que todos permaneçam e a adquiram, por favor. Passo aqui a palavra à professora Patrícia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite do professor Vasconcelos, um querido amigo. É sempre um prazer enorme, né? A gente espera todo ano pelo momento de nos encontrarmos a todos no Congresso de Direito Administrativo do Estado, e muito graças a ele, que organiza, nos incentiva, nos empenha. Então, obrigada mais uma vez. Cumprimentar o Felipe, né, presidente da nossa mesa, Nathalie, Rodrigo. Imensa satisfação estar aqui na Procuradoria do Estado mais uma vez. Eu tenho, mas ele está aqui. Não? Ih, peraí, temos um problema técnico. Um minutinho, a apresentação não está abrindo. Imagina. Uma piada, você é bom nisso. Pode continuar aí que eu vou vendo aqui. Peraí. É esse aqui, da ER de 30 anos. Se quiser deixar até a gente puxa de lá, eu tiro no final. Bom, funcionou. Abriu. A boa notícia. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Então, o tema que me coube foi falar um pouco sobre 30 anos da Constituição Econômica e o papel da administração pública. E eu queria começar, né, lembrando que a Constituição ela é promulgada em 88 e nem bem a gente tinha acabado de ler, né, porque é um texto bastante extenso. Nós temos uma eleição presidencial e, em matéria econômica, um grande trauma, né? Então, estamos em março de 1990 e a gente tem o Plano Collor I e o dinheiro some, né? O dinheiro some significa, trazendo em valores presentes, que se você tinha mais, né, do que algo em torno de R$ 9.600 no banco, o seu dinheiro estava do dia para a noite indisponível, né? No que a gente pode colocar em palavras verdadeiras, é um confisco. Você pode chamar de um confisco temporário, porque depois de 18 meses o dinheiro ia ser devolvido em parcelas, mas naquele momento, quem, por um ato do Estado, é privado, né, dos seus bens sem o devido processo legal, vocês podem ter ideia do tamanho do trauma. E, enfim, quem conhece um pouco a história, quem leu o livro da Miriam Leitão, sabe que houve não só falências, mas suicídios e um trauma imenso na sociedade brasileira. Trauma esse que levou a uma judicialização intensa, não é? Os famosos expurgos inflacionários, que, aliás, já vinham até de outros planos econômicos, né? Lá dos meados da década de 80. Então, você tinha plano Verão, plano Bresser, e um dos grandes responsáveis por essa litigância foi também o plano Collor I. E quando é que a sociedade brasileira resolveu as quase 1 milhão de ações, né, que discutem expurgos dos planos inflacionários nesse país? Em dezembro de 2017. Né? Em dezembro de 2017, há um acordo feito no Supremo Tribunal Federal e aí, finalmente, não é, você consegue uma pacificação de uma questão social dessa relevância que tinha começado, em alguns casos, em 86 e, em grande parte, com esse plano Collor em 1990. Bom, eram tempos também de inflação, né? Que nós não nos esqueçamos nunca. Eu acho que nós somos um país traumatizado e a gente não pode correr o risco de esquecer o trauma, não é? Então, nós tínhamos inflação de 2.477% ao ano, não é? E essa realidade só é mudada com o Plano Real.
Ao mesmo tempo, nós temos uma Constituição que, na origem, ainda se pode dizer que é uma Constituição bastante estatizante. Há uma lista bastante ampla de infraestrutura que é reservada ao Estado. Então, o gás canalizado só podia ser explorado pelos estados ou por empresas estaduais e estatais. Não é? Telecomunicações era reservada ao Estado, também somente à União ou empresas estatais. Petróleo e gás e todos os serviços públicos que, de resto, ainda são hoje, né? Quer dizer, você depende de uma decisão política e de um ato de delegação estatal. Além disso, quer dizer, além de uma Constituição bastante estatizante na sua origem, nós tínhamos o famoso artigo 171, que não é o do Código Penal, é o da Constituição, que permitia, né? Permitia a lei ordinária eventualmente fazer distinção entre empresas brasileiras em razão do capital. Então, você tinha a definição de empresa brasileira de capital nacional, empresa brasileira de capital estrangeiro, e, em tese, poderiam ser dados, né, benefícios às empresas de capital nacional que não seriam extensivos às empresas de capital estrangeiro, embora ambas fossem nacionais. Então, esse era o panorama. Bom, vem 1994, não é? Governo Itamar, na época, ministro da Fazenda, Fernando Henrique, nós promulgamos o Plano Real. O Plano Real é um enorme sucesso e o sucesso é tamanho que a gente precisa de uma nova escala, né? Porque se a gente olhar, a inflação pós-94 não cabe no mesmo gráfico que nós tínhamos anteriormente. Então, nós vamos ver ali que depois de 97, só em 2 anos, desde então, a inflação chegou a 2 dígitos e nós lembramos o desespero com que nós ficamos com razão, não é, quando ela chega a 10% em 2015. Por quê? Porque o controle da inflação é uma das maiores conquistas dessa sociedade pós-1988. É ela que permite ao cidadão planejar, é ela que permite, inclusive, ao cidadão tomar crédito e se endividar, porque você consegue, pelo menos, ter uma noção de quanto as coisas valem, né? Com uma inflação de 50%, 60% ao mês, você corre para comprar o que é de mais essencial no primeiro dia, porque quando chegar no dia 15, o poder de compra do seu salário não vale mais nada. Bom, e aí, ao mesmo tempo em que nós fazemos essa grande conquista civilizatória, que é o controle da inflação, nós temos em 1995 um conjunto de emendas constitucionais fundamentais, que são as emendas 5 a 9, que basicamente vão abrir importantes setores de infraestrutura à possibilidade de investimentos privados por meio de concessões e outras formas de contratação com a iniciativa privada. Então, a emenda 5 abriu a possibilidade de você ter concessões no setor de gás canalizado. A emenda 6 revogou, então, o artigo 171 da Constituição, tirando da Constituição, pelo menos, essa distinção entre empresas brasileiras em razão da origem do capital. E isso tem uma razão histórica. Nós estamos no auge ali do programa de desestatização e se quer atrair investimento estrangeiro, né? Grande parte da infraestrutura é de capital estrangeiro. Então, nós permitimos também, né, agora as concessões, as permissões e autorizações em telecomunicações e permitimos que a União contrate parcela dos seus monopólios de petróleo e gás natural com tanto a empresa estatal quanto a iniciativa privada, isso é a emenda 9. Bom, e a administração pública, né? É o tempo também do famoso Ministério da Administração e Reforma do Estado, do Plano de Administração e Reforma do Estado, que vem na sequência, ali em 97 e 98, e esse plano ele tinha 3 pilares, né? O primeiro deles era, né, isso é tão anos 90, né, essa história de recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal, né, e venda de ativos para tentar um mínimo de capitalização, né? Redefinição das formas de intervenção do Estado na economia e na vida social e a reforma da administração pública com foco na ideia, então, de uma administração pública gerencial. Então, não é um acaso, faz parte de um movimento muito maior, a emenda 19, que introduz o princípio da eficiência lá no caput do 37. E como é que nós vamos fazer isso? Né? Como é que nós vamos fazer essa reforma propugnada lá no plano de administração e reforma do Estado? Basicamente de 3 formas, né? A redefinição, pelo menos, da participação do Estado na economia tinha 3 pilares. Um pilar de privatização / concessão. Então, vamos vender as atividades que não sejam inerentes ao Estado e vamos delegar, na medida do possível, aquelas que
sendo inerentes ao Estado, permitem a sua execução pela iniciativa privada. Vamos fazer um programa de publicização, cujo nome é muitas vezes criticado por passar uma falsa impressão, mas, na verdade, o Programa Nacional de Publicização era de transferência ao terceiro setor, às associações civis e às fundações privadas, né, de uma grande parte daquela parte de cooperação com o Estado nas atividades não lucrativas, saúde, educação, assistência social e por aí sucessivamente. Então, também não é uma coincidência que a lei das OCIPs e das OS sejam, né, de 98, 99, sejam dessa época. E vamos também transferir, aí por meio de contratos de prestação de serviço comum, via Lei 8666, aquelas atividades, né, de terceirização que não tem nada de tipicamente estatais e que, portanto, não sustentariam o regime jurídico administrativo típico do servidor público. Então, essa era uma parte importante. E é importante que nós digamos também que nunca foi um projeto de Estado mínimo. Ao contrário, tinham duas outras dimensões muito importantes da reforma do ministro Bresser Pereira, que era as atividades próprias de Estado, então deveriam ser repensadas e valorizadas, e não é à toa que desse tempo a questão do subsídio, várias carreiras de Estado foram reorganizadas, os subsídios em parcela única foram revistos e subidos a grandes patamares. E você tinha também a questão da valorização do servidor mediante treinamento, acompanhamento. Havia a ideia de que você deveria ter uma avaliação diuturna, né, do servidor em critérios de promoção e por aí sucessivamente. Então, isso tudo você tinha uma grande reforma acontecendo na macro e na microeconomia e, ao mesmo tempo, uma grande reforma sendo prestada na administração, que então ia dar conta dessa relação Estado e mercado. Bom, resultado rápido do programa de desestatização, nós temos 115 empresas desestatizadas em âmbito federal e estadual, recebemos receitas da ordem de 68 bilhões, passamos para a iniciativa privada dívidas no total de 16 bilhões e o resultado total são 85 bilhões. O triste é nós vermos em que situação nós estamos 2 décadas depois, né? Quer dizer, havia tudo para que nós não precisássemos, em 2018, estar passando por coisas muito parecidas, né? E aí, com esse programa de desestatização, nesse volume, que foi um dos maiores do mundo, você tem que repensar, então, o papel do Estado na economia, o papel do Estado, e aí tem a tal da história, o Estado reduz o papel dele de prestador e aumenta o papel de regulador. Também é nesse contexto, na reforma de 95 a 98, que se começam a pensar a figura das agências reguladoras. A primeira agência criada em dezembro de 96 é a ANEEL. Então, instalada mesmo, você tem a agência reguladora em âmbito federal a partir de 97, e a ideia é que se você precisa, né, se você vai remediar relações de Estado e mercado de longo prazo, seria adequado que você tivesse uma organização institucional que fosse dotada de autonomia reforçada para lidar com contratos de longo prazo, e contratos esses que deviam, né, ser preservados, mantidos e atualizados, independentemente das mudanças político-partidárias que fazem parte, né, do próprio processo democrático da eleição majoritária. Então, a ideia da agência reguladora está aí, quer dizer, mediar interesses de um Estado que é poder concedente, autorizante, enfim, que é uma parte delegante, o prestador, né, e o consumidor. A ideia aqui é que isso seja um triângulo equilátero e não uma ideia de pirâmide. Quer dizer, são 3 braços iguais e a agência reguladora está ali naquele meio, garantindo, então, que o interesse público seja preservado no longo prazo e entendendo que isso muitas vezes significa fazer cumprir o contrato e, por que não, dizer ao poder concedente que ele está errado e dizer à concessionária que ela tem direitos, né? E que os direitos vão ser preservados. Mas sobrou ainda muito Estado prestador, né? Não nos iludamos, porque tem muito Estado prestador ainda, né? Temos muitas estatais prestando relevante interesse coletivo e atendendo a imperativos de segurança nacional, na forma da lei e em competição com a iniciativa privada. Temos as estatais que, por opção política dos seus respectivos entes, prestam serviços públicos, com base no 175 e em outros dispositivos constitucionais. E temos, não é,
a grande estatal do setor do petróleo e gás, porque a União continua, né, exercendo atividade por meio da Petrobras, esta que em 97 teve, então, o seu regime jurídico transformado para ser uma empresa em livre competição com a iniciativa privada, é o que dispõe a Lei 9478, e depois voltou a ter algumas prerrogativas com o regime jurídico do pré-sal. Mas isso é para dizer que nós temos ainda, não é, muita atividade exercida diretamente pela administração pública. Não tem Estado mínimo, não é uma verdadeira passagem do Estado prestador ao regulador, o que você tem é uma mudança de ênfase. E, curiosamente, é após 1988 que nós criamos grande parte das chamadas empresas estatais dependentes, né? Aquelas, e das 18 empresas que são formalmente declaradas dependentes pelo Ministério do Planejamento, cerca de 11 foram criadas após 88, 2, né, no que seria o governo, até o governo Fernando Henrique, e as outras 9 a partir de 2003. E por que eu estou frisando isso? Porque as empresas estatais dependentes são mais uma dificuldade adicional à administração pública, à organização da administração pública. São empresas que não são bem empresas, que a gente precisa cuidar como se autarquias fossem, afinal de contas, elas dependem, né, do orçamento para as suas despesas diuturnas de custeio. Então, é uma empresa que não é bem empresa, começa a ficar mais complicado, o que já era bastante complexo. Além disso, né, nós sabemos que as nossas empresas estatais são empresas, mas nem tanto, não é? E aí eu estou me referindo especificamente ao grande número de empresas estatais prestadoras de serviços públicos que, há bastante tempo, têm do Supremo Tribunal Federal reconhecidas uma série de benesses, como imunidade tributária recíproca, empenhobrabilidade de bens e receitas, e pagamento de dívida por precatório, não é? E eu acho que esse é um debate que a sociedade deveria refazer, porque todos nós queremos modicidade tarifária, eu só não consigo entender por que a modicidade tarifária, quando o serviço é prestado por uma delegatária privada, né? Tem que pagar imposto, tem que pagar seus contratos, etc. Mas quando a empresa estatal é que presta o serviço público, aí em nome de, enfim, modicidade tarifária, e obviamente você tem sempre, né, você traz subjacente uma discussão de independência dos entes federativos, etc. Mas, no fundo, são benesses que fazem dessas empresas, mas nem tanto. E aí chega, né, chega ao limite, né, só para ilustrar, de que o serviço público ele tem, quando prestado por essas empresas estatais, uma dimensão de tamanha relevância que, mesmo quando elas fazem serviço público e também atividades abertas à livre concorrência, há precedente do Supremo Tribunal Federal, entendendo que a natureza do serviço público prevalece, então estendendo benefícios como, por exemplo, de natureza tributária, àquela atividade que está competindo. O exemplo aqui é da empresa de Correios e Telégrafos, que teve o ICMS, reconhecida a sua imunidade tributária com relação ao ICMS, também com relação às encomendas, que não é serviço público exclusivo, no qual ela compete com as transportadoras, sob o argumento de que o caráter publicístico do serviço público e aquela equiparação histórica que se faz dessas empresas prestadoras de serviço público em regime exclusivo às autarquias pelo Supremo Tribunal Federal, devia valer também nesse caso em que se está misturando atividades típicas de serviço público com atividades privadas. Então, o resumo, né, aqui encaminhando para a conclusão, né, 30 anos de Constituição Econômica e administração pública. Né, eu acho que alguns diagnósticos. Primeiro, que aquela reforma que foi começada nos anos 90, a reforma do Estado, e de que talvez a sua instituição mais emblemática sejam as agências reguladoras, é, de certa forma, ainda uma promessa por cumprir, não é? As agências reguladoras sobreviveram, mas sobreviveram com grandes problemas. Começa com a falta dela, né? A falta da autonomia orçamentária, principalmente em âmbito federal,
por conta justamente do decreto de 2004 e de outras normas de natureza orçamentária que fazem com que vá tudo para o caixa único, não é? Sofreram com interinidade e não nomeação de diretores. Então, algumas agências ficaram tempos, inclusive, sem poder deliberar, porque não tinha quórum. Depois, esse quórum foi recomposto, em muitos casos, por diretores interinos, que, não estando protegidos pelo manto do mandato, é a teoria da organização institucional que diz, né, que não tem, então, a autonomia que é íncita ao cargo que ocupam, né? E depois elas sofreram com politização partidária de nomeações, e os jornais estão aí para todos verem, né? Então você tinha a diretoria do partido X, a diretoria do partido Y. Não foram poucos os casos de loteamento dessas diretorias, em absoluto contraste com o que prega a ideia de que a agência é órgão de Estado e não é órgão de governo. Não é? Dificuldades na implementação plena dos princípios de boa governança. Até hoje, no âmbito federal, nós não temos a Lei Geral das Agências Reguladoras, o que faz com que coisas muito inerentes ao modelo, como mecanismos de participação, prestação de contas, análise de impacto regulatório, fiquem à mercê de leis setoriais que não são iguais, ou então a boa vontade interna das agências em se autovincular, por exemplo, como muitas agências federais fizeram ao criarem as suas próprias normas de análise de impacto regulatório. Mas são normas diferentes, depende da boa vontade e do convencimento de cada uma dessas autoridades. E nós temos, né, desde 2004, uma discussão no Congresso Nacional sobre a Lei Geral das Agências. O que acontece? O projeto anterior, né, que tramitou de 2004 até o governo anterior, acabou sendo arquivado a pedido do próprio governo. Tem hoje o projeto do Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado, e provavelmente mais uma legislatura vai acabar e a gente não vai ter ainda a Lei Geral das Agências. E somado a essa falta de lei geral, eu dizia que ainda tem muito Estado prestador, ainda tem muito Estado empresário, tem muito Estado empresário regulado, ou seja, temos muitas empresas estatais em setores regulados, e é um desafio adicional, sim, né? Num cenário onde as agências não tiveram todas as características inerentes à sua verdadeira autonomia implantadas, é um desafio para essas diretorias colegiadas terem que regular agentes que são do próprio Estado. Então, você tem o Estado num braço de poder concedente autorizante, no outro lado, você tem, muitas vezes, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública prestadora. E aí, concluindo, né, a verdade é que a Constituição passou por muitos desafios nesses 30 anos, né? Não foram poucos, começa com o Plano Collor mas vários outros. Tivemos 2 processos de impedimento, não são coisas triviais, não são coisas pequenas para uma sociedade. Ela passou, ela está viva. Eu diria a vocês que, na minha posição, ela não é nem estatizante nem liberalizante. Conforme a sociedade opta por épocas de mais estatização e épocas de menos estatização, ela tem os seus mecanismos próprios de adaptação e evolução. E se não mais por mais nada, se você pensar que o artigo 173 nos fala que o relevante interesse coletivo é na forma da lei, é na forma da lei que, ora, o Congresso vai escolher criar uma opção de estatais e, ora, nós vamos escolher com os nossos representantes extingui-las ou repensá-las. Então, ela teve a maleabilidade suficiente para atender a diferentes anseios da sociedade em diferentes tempos históricos. A meu ver, ela não é privatizante, nem estatizante, ela não é nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, nem é neoliberal, nem muito pelo contrário, não é? E por isso ela pôde ser indo reformada ao longo do tempo. E eu queria terminar com essa nota, quer dizer, e que nós temos os meios institucionais para atualizá-la. Bom, temos 100 emendas constitucionais. É verdade, todas elas feitas de acordo e segundo o rito que a própria Constituição determina. Então, né, vamos preservá-la e vamos torcer, não é, por mais 30 e muitos anos da Constituição de 88. Obrigada. Agradecer a Patrícia pela sua exposição excelente, como sempre. Eu estou hoje numa situação super privilegiada de compartilhar a mesa com pessoas que respeito e admiro, pessoas de quem sou fã incondicional. E sem mais demora, passo aqui a palavra ao
meu querido amigo Rodrigo Mascarenhas, que é mestre em Direito Constitucional pela PUC, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, meu colega de concurso, já foi subprocurador-geral de Estado, é uma referência intelectual para a gente aqui. Acho que é difícil falar de alguma coisa aqui sem conversar com o Rodrigo antes. Enfim, e cada vez que ele se apresenta aqui, cada vez que ele faz uma palestra aqui, a gente tem a certeza disso. Com a palavra aqui, o próximo expositor. Bom, boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde, mas quase boa noite. Agradecer aqui as palavras, gostaria de agradecer as palavras aqui do presidente da mesa, saudar a presença do meu chefe, o procurador-geral Fernando, dizer que isso que o Felipe falou é mentira. Se quiser falar comigo sobre previdenciário, eu não tenho o que acrescentar, direito pessoal também não entendo nada, direito tributário também não entendo nada, mas cheguei à conclusão de que é sabedoria a gente saber medir a própria ignorância, não deixa de ser um ativo importante. Queria saudar muito aí a doutora Patrícia Sampaio e a minha colega, amiga Nathalie, pelas brilhantes palestras. E agradecer mais uma vez ao Zé Carlos Vasconcelos, meu colega aqui, organizador. Todos aqui sempre fazem questão de registrar o empenho dele e é realmente importante, porque sem ele isso não ia para frente. Em algum congresso passado da ERJ, eu falei sobre um tema, um fator que paralisa a administração pública, que é o medo. E hoje eu vou tentar abordar um outro tema que paralisa a administração pública, que é a incoerência. Eu podia chamar, talvez, a exposição de direito público da incoerência paralisante. E eu vou adotar uma metodologia de exposição um pouquinho diferente. Eu vou relatar 4 casos verdadeiros, na verdade 3 casos, e o outro é mais uma exposição de uma lei específica, e depois tentar conversar aqui sobre o que está por trás, o que há de comum nesses 4 casos. O primeiro caso aconteceu em dezembro de 2005. Um secretário de Fazenda entra muito contente, atrasado, numa sala onde estava acontecendo a reunião de secretariado de um prefeito no primeiro ano de governo, iniciozinho de dezembro, e diz assim: desculpa o atraso, prefeito, mas eu acabo de receber as notícias sobre a arrecadação do IPTU. Nossa campanha de antecipação da arrecadação do IPTU deu certo, e deu certo muito mais do que nós prevíamos. Vai entrar nesse ano pelo menos 8 ou 10% a mais de receita do que a gente estava prevendo. O prefeito ia levantar para dizer: secretário, que maravilha, nós vamos arrecadar mais, que bom, quando o secretário de Planejamento levantou a mão e disse assim: prefeito, se isso for verdade, o senhor provavelmente vai perder o cargo. O prefeito disse: mas como assim? Não entendi. Se eu arrecadar mais, eu vou perder o cargo? Prefeito, o senhor vai perder o cargo. Mas o senhor vai perder o cargo? Eu vou perder o cargo por quê? O senhor vai perder o cargo porque o senhor não vai cumprir o artigo 212 da Constituição Federal. O artigo 212 da Constituição Federal diz que os municípios têm que aplicar todo ano 25% da sua receita em educação. Se a sua receita, a receita do município, aumentar tanto assim em dezembro, aumenta a base de cálculo em cima da qual eu calculo o mínimo que o senhor tem que executar. Só que o senhor, portanto, vai descobrir que vai ter que executar mais em dezembro, e o senhor não vai conseguir executar em dezembro. E aí o senhor não vai ter cumprido o índice, vai estar passível, segundo a Constituição, a perder o cargo. Qual foi o resultado disso? O prefeito foi correndo para o município vizinho, desesperado, ver se dava para fazer alguma contratação direta da estatal do município vizinho para sair pintando escola que não precisava de pintura, porque ele precisava executar qualquer despesa que fosse de educação. Então, esse é o primeiro caso. Fecha o caso. Segundo caso. Prefeito de um município com altíssimos níveis de desnutrição infantil, no início do segundo ano de governo, consegue botar de pé um projeto para distribuição de leite na primeira infância. Consegue os recursos, consegue estrutura, faz o concurso, até que ele novamente comete o erro, ou melhor, a felicidade de conversar com o secretário de Planejamento ou com o procurador. Diz assim: como é que é, prefeito? O senhor quer distribuir leite? Para as crianças, a desnutrição, todo mundo me fala,
Todos os especialistas em políticas públicas são unânimes em dizer que isso faz diferença. Prefeito, se o senhor fizer isso, o senhor perde o cargo. Como assim eu perco o cargo? Constituição não diz que eu tenho que acabar com as desigualdades, não sei o quê. Eu estou distribuindo leite para criança, o leite foi licitado, está tudo certo. Não, o senhor não está entendendo. O senhor estará descumprindo a lei eleitoral. Mas como assim descumprindo a lei eleitoral? É porque o artigo 73, parágrafo 10 da lei eleitoral diz assim: no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então o senhor devia ter começado no exercício anterior. O prefeito disse, mas no exercício anterior eu assumi com o orçamento do outro governo, então eu corri. Prefeito, mas se o senhor fizer isso, o senhor está correndo o risco de perder o cargo. Aí o prefeito pergunta assim, mas desculpa, o procurador, mas qual é a lógica disso? Porque a eleição que está tendo é a eleição para o governo do Estado. Aí o procurador diz para ele assim, o senhor tem toda a razão, eu acho ilógico, mas a lei tem um dispositivozinho que deixa entender que só outras vedações não se aplicam quando a eleição é no outro órgão. Portanto, as demais se aplicam. Se o senhor quiser, o senhor arrisca e pode começar o projeto. Resultado, sem leite para as criancinhas. Terceiro caso, fecha. Terceiro caso. Esse não é bem um caso, né? Esse é a análise da Lei do Saneamento Básico. A Lei do Saneamento Básico tem um dispositivozinho, o artigo 11, que fala de 4 condições de validade para qualquer contrato que tenha por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Um desses requisitos é a realização de um plano de saneamento básico. Por sua vez, para fazer um plano de saneamento básico, eu tenho que ter, entre outras coisas, um diagnóstico da situação e dos impactos nas condições de vida, utilizando sistemas de indicadores, são poucos indicadores, sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando todas as causas das deficiências detectadas. Eu tenho que também ter, nesse programa de saneamento básico, que é condição de validade do contrato, eu tenho que ter programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e outros planos governamentais, e identificando as fontes de financiamento. Bom, além disso, como outra condição válida para celebrar um contrato de saneamento básico, eu tenho que ter um estudo comprovando a viabilidade técnica e econômica, não da prestação dos serviços, mas da prestação universal e integral dos serviços. Então, só para lembrar, para eu resolver o problema do saneamento, o serviço tem que ser prestado. O serviço tem que ser prestado, eu tenho que ter contrato. Mas para eu celebrar o contrato, eu tenho que mostrar antes que é absolutamente viável a prestação universal. O que acontece? Duas coisas acontecem. Ou a gente tem planos de saneamento básico e estudos de absolutamente corta e cola, que é o que ocorre na maioria dos casos, ou a gente chega a outra conclusão. A coisa mais fácil que tem para qualquer advogado bem formado é anular um contrato administrativo que envolva o saneamento básico. Tá? Então, fecho aqui. Terceiro exemplo, terceiro caso aí de incoerência. Quarto caso, decisão de um tribunal de contas sobre as contas apresentadas por um determinado governo estadual. Essa decisão, no final, tinha 40 determinações a esse governo estadual. Eu vou ler 3. Na mesma decisão. Essas determinações estão na mesma decisão. Determinação 1. Órgãos envolvidos, Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. O montante de R$ 574 milhões de reais, correspondente à diferença entre o percentual aplicado e o mínimo previsto em saúde, deve ser acrescido ao montante mínimo a ser aplicado no ano seguinte. Portanto, esse Estado não tinha aplicado o mínimo de saúde e o Tribunal de Contas está mandando. Aplica no ano que vem. No ano que vem, além do mínimo, você bota aí mais 574 milhões. Outra determinação, consta na mesma decisão. Órgão envolvido, Secretaria de Fazenda e Planejamento. Estabelecer cronograma para disponibilizar os recursos financeiros em favor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado,
que estão em créditos a receber, que envolvem todos os créditos a receber dessa fundação desde o ano de 1997. Tá? Então, em 2016, esse Estado que não cumpriu o mínimo de saúde, veio o Tribunal de Contas e disse também, tudo que você não pagou desde 97, paga no ano que vem. E, por último, a última determinação, quer dizer, são 40, mas eu estou pegando aqui 13, órgãos envolvidos, governador do Estado, Secretaria de Fazenda, elaborar seu planejamento de modo a estabelecer meta de resultado de receitas e despesas que remetam ao equilíbrio financeiro preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso para os 2 próximos anos, para não deixar a conta para o próximo governo. Bom, termina os 4 exemplos que eu queria dar. O que a gente vê nisso tudo? Em primeiro lugar, eu tenho um conflito global entre, de um lado, o direito constitucional e, de um lado, todos os demais ramos do direito público que tem que implementar o direito constitucional. Eu já tratei disso aqui em outras aí, ocasiões, não vou ficar cansando vocês em repetir tema, mas muito esquematicamente eu tenho um direito constitucional, só aqui no Brasil, isso é um produto tal qual a jabuticaba, só aqui no Brasil, que diz que o Estado tem que fazer tudo que qualquer pessoa pedir, a qualquer custo e a qualquer das esferas federativas, porque, embora a Constituição faça uma divisão de atribuições, para o judiciário brasileiro isso é um problema interno, então qualquer pessoa pode pedir qualquer coisa de qualquer ente, e o ente é obrigado a entregar praticamente não importa qual tempo. Bom, aí esse ente, do lado de cá, recebe essa ordem. Entregue saúde, construa habitação, construa escola, faça e aconteça. E aí, para aplicar, ele vai, para fazer isso acontecer, ele vai ter que aplicar, digamos, o conjunto do direito público infraconstitucional. Eu estou dizendo direito público infraconstitucional, porque aí eu tenho normas de direito constitucional infraconstitucional, por exemplo, direito eleitoral. Toda a doutrina é unânime, dizer que o direito eleitoral faz parte do bloco, digamos, de constitucionalidade, mas em grande medida está em leis. Eu tenho o direito administrativo estrito sensu, eu tenho o direito financeiro, eu tenho a lei de improbidade administrativa, que também não deixa de ser, ao meu ver, direito administrativo. Tá? Então, eu tenho esse primeiro problema, que é o conflito entre um bloco normativo mais forte que a Constituição, que manda fazer tudo na visão do predominante no judiciário e na doutrina brasileira. Predominante, mas com menos maioria do que tinha, já teve mais. E, do outro lado, esse bloco do direito público infraconstitucional. Mas o que eu queria salientar e analisar com mais ênfase são os problemas internos ao direito público infraconstitucional. E, para mim, qual é o problema mais grave? O problema mais grave é que a maior parte ou melhor, as leis mais importantes em matéria de direito público são redigidas como se a única coisa digna de preocupação do direito fosse aquele tema daquela lei. E são interpretadas pela doutrina em especial, também pelos tribunais, mas pela doutrina em especial, como se o único tema relevante em todo o ordenamento jurídico fosse o tema de preocupação daquela lei. Então, se eu estou interpretando a lei eleitoral, o único tema relevante é a rigidez das eleições. Dane-se direitos sociais, dane-se lei das criancinhas, dane-se qualquer outra coisa. Dane-se dinheiro do Estado, se daquele determinado material já foi produzido, mas ia ser distribuído agora. Esquece, o meu único objetivo é rigidez eleitoral. Se eu estou preocupado em garantir dinheiro para a educação, eu adoto normas constitucionais e leis infraconstitucionais, como do Fundeb, para garantir isso a qualquer custo, mesmo que o resultado seja o absurdo de fazer um município gastar dinheiro correndo para pintar a escola, porque ele tem que mostrar que executou alguma coisa. Se eu estou tratando da lei de responsabilidade fiscal, o objetivo é a rigidez das contas públicas, custe o que custar, sem qualquer consideração de outros fatores. Aí faço um parênteses aqui para dar um depoimento. Um dos grandes responsáveis pela concepção da lei de responsabilidade fiscal, que é um economista, que coisa horrível, vai me faltar o nome dele, que assessorou aqui informalmente o governo do Estado no auge da crise, confessou que os índices que foram pensados na lei de responsabilidade fiscal
não, quer dizer, ninguém pensou numa situação como aconteceu do Estado do Rio, de absoluto colapso do Estado do Rio. Então, ele disse, olha, se o Estado do Rio fosse obrigado, depois com a situação de colapso que estava, a parar os empenhos, né, na forma como a LRF previa, ele efetivamente, a catástrofe podia ser maior. Fecha parênteses, que vacilo que eu esqueci o nome dele. Depois eu tento me lembrar. Bom, só que o que acontece? Então eu tenho, cada lei se preocupa com um tema. Mas, na vida real, essas leis são aplicadas em conjunto pela administração pública. E a resultante parece ser igual a se eu tivesse um determinado objeto razoavelmente pesado, do qual saem 10 cordas e cada pessoa puxa numa direção. Eu não sou um fera em física, mas a gente sabe que ou aquilo não vai se mover, ou vai se mover muito vagarosamente numa determinada resultante, que não vai ser a direção de nenhuma das 10 forças que estão puxando aquilo. Essa é a melhor representação do que é a administração pública brasileira. Bom, e com isso o que eu tenho? Né? Eu tenho o resultado, que eu descrevi dessa forma, eu posso descrever também como a quadratura do círculo. Eu chego, que é o caso de eu chegar para um órgão, receber um órgão de controle e receber a seguinte determinação. Fique absolutamente enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, mas pague 500 milhões a isso, pague tudo que você deve, pague tudo que você... aumente não sei o quê. Você diz, bom, tudo bem. Isoladamente, cada conjunto, cada determinação faz sentido se analisada perante aquela lei que foi aplicada para chegar àquela determinação. Mas a resultante é impraticável. E é isso que a gente precisa acordar. E qual é o outro problema? Esse é um problema presente em várias leis, mas dos exemplos que eu dei aqui, ele é muito agudo na lei de saneamento. É que, no Brasil, como a gente tem carência de política pública séria, ou seja, política pública tal qual é considerada, não pela ciência do direito que não entende política pública, mas tal qual é considerada pela administração pública, pela ciência da administração pública. Então, como a gente tem carência de política pública estruturada, com objetivo, meta, formas de acompanhamento, indicadores, política pública para redução da doença tal, identificação de onde é que está a sua incidência, como resolver, é com vacina, é com isso, é com aquilo, enfim. Como a gente tem carência disso, qual foi a saída milagrosa que o direito público descobriu? É pegar aquilo que seria o conteúdo, pelo menos em parte do conteúdo de uma política pública, e uma política pública não deve estar em lei, ela deve estar num livrozinho. A política pública é essa aqui, ó. A gente quer chegar, o projeto é esse. E isso é transformado em lei em sentido formal. Então, se vocês pegarem a lei de saneamento básico, ela é uma lei wishful thinking. Eu gostaria que tudo fosse assim. O ideal é que tudo fosse assim. O ideal é que um contrato fosse precedido de um plano de saneamento, que o plano de saneamento fosse completo, que ele pudesse contemplar realmente a universalização dos serviços. Na vida real não dá, e não dá porque não tem dinheiro. Então, não dá para a universalização, a meta lá de, dependendo do município, vai ser de 5, 10, 20 ou 50 anos. Mas a gente, ao constitucionalizar, ao transformar em lei em sentido formal um conteúdo que, na verdade, é o conteúdo próprio de políticas públicas, o que a gente faz é criar engessamento e criar uma quantidade enorme de oportunidades para quem quiser dizer que aquela política pública está inconstitucional. Eu dei o exemplo do saneamento, eu já dei a aula sobre contrato de saneamento em algumas ocasiões, e eu mostrava assim, o que é preciso fazer, porque aqui foi só o resumo, o que é preciso fazer para que um contrato de saneamento não seja considerado nulo. E é um caminho que eu vou dizer para vocês, é difícil. Não à toa a gente vê muito poucos contratos de saneamento por aí. Então, qual é a intenção aqui dessa reflexão? A intenção dessa reflexão é tentar exortar tanto os tribunais, a doutrina, os estudantes, a, quando analisarem uma lei isolada dentro do direito público, tentar ver qual é o impacto daquilo nas demais atividades da administração pública. Né? Me ocorreu agora um outro exemplo que eu acho que vale a pena
ser mencionado. A lei de conflito de interesse é uma lei interessante, tenta dar algumas definições genéricas de conflito de interesse e criar mecanismos para que o agente que acha que pode estar numa potencial situação de conflito de interesse vá para o órgão próprio e diga assim, olha só, eu tenho essa situação assim, sou sócio de uma empresa, tenho um primo, então, será que isso aqui é conflito de interesse? Você acha que sim? Você acha que sim? Então tá bom, parei, tá? Perguntei, parei. Bom, então a ideia é você estimular a transparência, estimular que o servidor possa tomar essa iniciativa. Então, a lei vem toda nesse esquema. Aí no finalzinho tem um artigo que diz assim, situações de conflito de interesse configuram improbidade administrativa. Bom, então era um negócio que era para estimular que o sujeito fosse transparente. Mas aí ele lê aquilo, se alguém me perguntasse, eu dizia, não, você está em dúvida, não pergunte. Porque vai que o cara sim, e o senhor também estava cometendo improbidade administrativa. Então, quer dizer, é uma outra característica aí das nossas leis também, mas isso eu já falei em outras ocasiões, não vou repetir, que é achar que colocando punição de improbidade administrativa vai resolver o problema. O que fizeram, por exemplo, na lei de consórcio, é uma lei extremamente complicada, você conseguir fazer um consórcio público é absolutamente essencial para saneamento, para resíduos sólidos, mas está lá, é uma lei complicada, detalhada, exige vários instrumentos, a concertação de diversos entes públicos, e no final tem um dispositivo assim, se constitui ato de improbidade administrativa, celebrar um consórcio sem seguir todos os procedimentos dessa lei. Quer dizer, é um fenomenal estímulo para que a coisa não seja feita, mas aí depois o deputado que colocou disse, está vendo? Para proteger a lei do saneamento, a lei do consórcio, eu disse que quem não obedecer ela direitinho vai ser considerado como ímprobo. Tem uma ilustre professora da UERJ, Ana Paula de Barcelo, esteve aqui num seminário outro dia e disse assim, olha, a gente precisa fazer um meia-culpa, porque decisão judicial e mesmo termo de ajustamento de conduta não põe manilha no chão. O que põe manilha no chão é a administração pública, é uma administração pública mais preparada, é a negociação, é o diálogo. Se a gente não parar para identificar os absurdos e as incoerências do direito público brasileiro, das normas que se preocupam com o samba de uma nota só, com eleição, com licitação como objetivo único, com responsabilidade fiscal ou com educação, com cada um puxando a sardinha para si, e não passar a se preocupar com a viabilidade, com a coerência sistêmica do aparelho de Estado, a gente não vai avançar. E a gente está precisando, certamente, no Brasil, cada vez mais, de fazer um uso adequado aí dos dinheiros e das disponibilidades que a administração pública tem. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Cumprimento aqui, parabenizo o Rodrigo pela exposição, como sempre, instigante,